Mais uma manhã de oração, né? Bom dia, Beth. Bom dia, Dona Sueli, seu Sadi. Bom dia, seu Adão, Dona Jusce. Bom dia, minha querida amiga Nilce, lá em Videira. Bom dia, Simone. Bom dia, Neide. Bom dia, o pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Takeshi, Sati. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de oração, né? Como é maravilhoso colocar as nossas mãos na mão daquele que pode todas as coisas logo de manhã cedo. Bom dia, Tati. E hoje eu quero falar sobre oração, né? A gente tem falado sobre obediência essa semana, né? Sobre mudança e hoje é sobre oração, né? Volto novamente lá no texto de Mateus 6, onde Jesus vai nos ensinar a orar, né? E quando ele fala, vocês quando orarem, não façam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes digo que eles já receberam a plena recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e o teu pai que vê em secreto recompensará a tua oração. Bom dia, Helena. A nossa oração, ela chega no trono de Deus. Isso é fato. Diferente de onde você estiver, como você orar, Deus ouve a tua oração. Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Mas a Bíblia, ela não aponta em nenhum momento a oração como substituta da nossa obediência à palavra de Deus. A nossa oração, ela não substitui a nossa obediência à palavra de Deus. Ela não substitui o nosso alinhamento e o nosso discernimento com a palavra. Mas a Bíblia, ela nos apresenta a oração como uma resposta de um coração já submetido a Deus. Quando nós oramos, o nosso coração, ele já tem que ser um coração contrito, ou seja, um coração que está disposto a obedecer a Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a oração, ela não substitui o nosso posicionamento. Nós temos que orar e temos que nos posicionar. Lá em Tiago 4:7, a Bíblia vai dizer assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitem-se a Deus, obedeçam a Deus, façam aquilo que o Senhor está falando. Então, essa semana temos falado que a voz do mundo não é a voz de Deus e que precisamos aprender a ouvir e discernir a voz de Deus nas nossas vidas. A ordem aqui em Tiago é clara: sujeitar, resistir. Então o diabo foge. Mas a gente ora e a gente quer que aconteça já o seguinte: eu orei, o problema some e eu não preciso fazer nada. Não, queridos, é diferente. Nós temos que nos sujeitar a ouvir a voz do Senhor na nossa vida. A oração, ela tem poder, um poder sobrenatural na nossa vida, mas ela não consegue operar se não tem submissão da nossa parte. É como a gente muitas vezes faz uma barganha com os nossos filhos. A gente não barganha com Deus, porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Mas muitas vezes nós fazemos assim: se tu fizer isso, você vai ganhar isso. É mais ou menos isso. Nós temos que obedecer a palavra de Deus para que o Senhor, para que a graça seja derramada abundantemente todo o tempo na nossa vida. Há áreas em que você ora, mas você não se posiciona. Você percebeu isso na tua vida? Que muitas vezes você ora por alguma coisa, mas você não faz nada para que aquilo realmente aconteça. E a nossa parte nós temos que fazer. Se eu oro por um trabalho melhor, eu preciso ir procurar esse trabalho melhor. Se eu oro para Deus restaurar o meu casamento, eu preciso fazer alguma coisa para que mude isso.
Se eu oro pelos meus filhos, eu também preciso fazer alguma coisa para que o relacionamento com os meus filhos seja melhor. Então, nós oramos, mas nós precisamos nos posicionar sobre aquilo que nós oramos. Se nós pedimos alguma coisa, nós temos que lutar por isso, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito, quando ele chegou e o mar já se abriu, não. Deus diz, diga ao povo que marchem, precisava tomar uma posição para que o mar se abrisse. Talvez tu esteja orando, mas tu ainda não tomou uma decisão. Tu ainda não se sujeitou realmente a Deus. Nem toda luta que acontece na nossa vida é ataque. Algumas são permissões, né? Vocês perceberam que muitas vezes na nossa vida a gente coloca tudo aquilo como um ataque. Isso é coisa do diabo, né? Nós estamos dando muito poder ao diabo nas nossas vidas. Não, é permissão nossa. Lá em Oséias vai dizer assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento do quê? Da verdade, da palavra de Deus. O povo não lê a Bíblia, o povo não vai na igreja, o povo não faz nada, não conhece. Aí qualquer pessoa fala e o povo acha que é verdade e acredita nisso. Nem tudo que resiste em sair da nossa vida é obra do inimigo, porque algumas batalhas permanecem na nossa vida porque a ignorância espiritual, não opressão. Nós continuamos vivendo no mesmo ciclo. A Bíblia não diz, meu povo perece por falta de oração. Não, queridos. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, de busca da sabedoria de Deus, da sabedoria daquilo que o Senhor quer falar para o nosso coração. Quando a nossa mente não é renovada todos os dias, e a nossa mente não é renovada pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim que a nossa mente precisa ser renovada, e a palavra de Deus, ela é viva, ela está ali todos os dias como algo vivo que precisa ser trazido para a nossa vida. Esse ciclo se repete na nossa vida. Se não renova a minha mente, o ciclo se repete. Mesmo com uma vida de oração ativa. Quantas pessoas, ou talvez na nossa vida mesmo, em algumas áreas, ou mediante alguns problemas, a gente ora, mas dali um pouco a gente vê que volta ao mesmo problema de novo. Ciclos na nossa vida precisam ser encerrados. Todo ciclo que começa na tua vida vai chegar a um ponto que você tem que, ponto final, vou partir para outra. E se você não faz isso, se você não encerra esse ciclo, se você não renova a sua mente, e aqui eu quero dizer para vocês que não tem problema se hoje eu penso uma coisa e amanhã eu dizer, olha, realmente eu estava errada e é diferente. Muitas pessoas sofrem porque querem que a sua verdade seja aquilo que permaneça. Que a sua verdade seja absoluta, mas a verdade somente na palavra de Deus. Então precisamos ir na palavra para ver se estamos certos ou não e renovar a nossa mente para que os ciclos sejam encerrados e sim seremos abençoados. O que você tolera espiritualmente, você também autoriza na tua vida. Não deis lugar ao diabo. Lá em Efésios a gente vai estudar e vai falar sobre isso. Lugar nenhum é tomado à força, lugar é cedido. Então, quando nós demos brecha na nossa vida, para que o inimigo entre, para que as coisas aconteçam, aí nós estamos autorizando isso espiritualmente, mesmo sem querer. Muitos oram contra alguma coisa e continuam tolerando as coisas. Padrões emocionais, hábitos que não são confrontados. Aquilo que eu falei, né? Não, eu acho que é assim, então tem que permanecer assim a minha vida inteira. E não deixo que a palavra confronte isso no meu coração. Não busco na palavra a verdade que realmente vai modificar a minha vida. Relacionamentos desalinhados, né? Eu oro para que Deus mude o meu relacionamento no meu casamento, eu oro para que Deus mude o meu relacionamento com meus colegas de trabalho, mas eu não faço nada para mudar isso.
né? Espiritualmente eu concordo com aquilo porque eu acho que eu estou certa. Nós não precisamos estar certo o tempo todo. Quem está certo é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a verdade, né? Muitos pensamentos não cativos da nossa mente, né? A nossa mente, ela fica todo tempo fervilhando, né? Ela fica ali, você pensa nisso e aquilo. E às vezes nós ficamos tendo sonhos vãos. Os nossos pensamentos, eles divagam, eles vão para lugares longe, mas nós sonhamos em alcançar isso e não fizemos nada para isso. E daí a gente sofre porque nós oramos, mas continuamos andando em círculo. Nós somos como, acho que a maioria que está assistindo aqui conhece, os LPs, né? Aquele toca-disco que agora é moda de novo, né? O vintage. Mas o toca-disco tinha o LP e você colocava, e daí se tivesse um risquinho lá naquele LP, a música ia, quando chegava lá, pulava e voltava de novo, né? Voltava sempre a mesma parte da música. E na nossa vida, muitas vezes é assim. Nós ficamos repetindo os mesmos erros. Aí somos frustrados porque nós falamos assim, mas Deus, eu tenho orado tanto, mas eu oro e não quero ser liberto. Você ora, mas não se posiciona. E onde não há posicionamento, onde nós nos sujeitamos a Deus, a batalha na nossa vida, ela continua se repetindo. Os erros continuam se repetindo. A oração não expulsa da nossa vida aquilo que nós continuamos hospedando. Os pensamentos maus, as coisas erradas que nós fizemos, o nosso pensamento errado, ruim, se nós não tiramos isso de dentro de nós, da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, se nós não nos posicionarmos, as batalhas elas vão continuar. Se nós não estivermos alinhados a nossa fé com a vontade de Deus, nós só vamos produzir frustrações na nossa vida. Por que me chamais de Senhor, se não fazes o que eu vos mando? Lucas 6,44. Ali Jesus vai dizer para os discípulos, por que me chamam de Senhor? Por que tu diz Senhor, se tu não faz aquilo que eu mando você fazer? Por isso que eu falo da oração linda, maravilhosa. Não adianta você falar uma oração linda, maravilhosa, você saber falar bonito, se você não vai na palavra e se você não deixa a palavra confrontar o teu coração. Confessar Jesus, dizer assim, Jesus, eu te amo, eu entrego para você, é entregar o governo da nossa vida para Jesus. É dizer que Jesus tem autoridade realmente sobre as minhas decisões, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. É Jesus ter autoridade sobre tudo. Não é só sobre as áreas que nós queremos. Por isso sofremos. E muitos estão aí, fazem jejum, oram e não conseguem se desvencilhar disso porque não entregam o total governo da vida para Jesus. Temos que deixar que Jesus dirija as nossas prioridades. Muitos têm fé, muitos, nós temos fé, mas não entregam o governo da sua vida para Jesus. Tu já entregou o governo de tudo para Jesus? Tu já entregaste tudo que tu tens na tua vida, né? Porque nós entregamos algumas áreas da nossa vida para Jesus. Tu entregou para Jesus o governo da tua família, do teu trabalho, do teu dinheiro, né? Muitas pessoas sofrem endividados, estão sempre porque não entregam nem isso para Jesus. Não dizem, ó, Deus me ajuda, me ensina. Aí vai lá na palavra e Deus vai te ensinar, Deus vai falar, Deus vai te mostrar como você tem que agir. Onde Cristo não governa, a guerra é constante. É fato, é verdade isso. Nós temos que entender que se não for Cristo, aquele que governa a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a batalha, a guerra na nossa vida vai ter uma constante todos os dias. E existem ciclos que só a verdade quebra. Você pode tentar com a tua força, mas você não consegue se não for com Jesus. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. João 8:32. Conhecereis a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Ele diz que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele é essa verdade que você vai conhecer, é essa verdade que vai quebrar esses ciclos que você insiste em segurar. Nós, às vezes, fizemos uma luta com Deus. Nós estamos segurando numa ponta e não queremos soltar, porque parece que aquele sofrimento faz bem para nós. Libertação não vem apenas com clamor, ele vem com a revelação de você entender a verdade e de você deixar essa verdade governar a tua vida. A verdade confronta a nossa vida, ela confronta as nossas justificativas, porque você fala e você ainda se justifica por isso, né? Você quer que a tua verdade seja absoluta e você se justifica, você ainda tem um argumento para dizer que você está certo. Querido, nós não estamos certos de nada. Certo é a palavra de Deus. Esse auto-engano que o inimigo coloca nas nossas vidas, na nossa mente, porque nós não buscamos na palavra e nós não renovamos a nossa mente, e o inimigo coloca isso na nossa vida. Dizer que eu posso, essa geração que acha que tudo pode, está tudo errado isso. Tá? Isso de dizer assim que eu posso, eu faço, eu consigo. Não, Deus pode, Deus faz, Deus consegue todas as coisas. Eu não sou nada, eu não consigo nada. Mas eu quero ser usada, eu quero que o Senhor faça e vá junto comigo. E quando nós nos posicionamos com isso, né? Quando nós nos deixamos de ser vítima, porque tem pessoas que se acham vítimas do mundo, né? Tudo que acontece a pessoa acha que conspira contra ela. Por quê? Porque a mente não é renovada em Cristo, porque fica naqueles pensamentos de achando que estão fazendo isso para me prejudicar. Acontece isso no meu serviço porque as pessoas querem me prejudicar. Acontece isso no meu casamento porque meu marido, porque a minha esposa está errada. Eu sempre sou a vítima. Quando nós conhecemos a verdade, nos libertamos realmente de todas essas coisas, nós não somos mais vítimas de uma sociedade. Espiritualidade precisa ter responsabilidade. Eu preciso ser responsável pelas coisas que eu faço, porque eu coloco Deus no governo da minha vida. Alguns ciclos não se quebram com mais lágrimas, mas com mais verdade. Não adianta você viver chorando por certas coisas, mas você precisa deixar a palavra de Deus confrontar a tua vida. A verdade que liberta está na Bíblia. A verdade que liberta é ouvir a voz do Senhor. Todos os dias nós precisamos levantar e o nosso primeiro pensamento precisa ser Jesus. Tem uma canção que eu gosto que fala que de manhã seja o meu primeiro pensamento, uma luz na minha janela, né? Que quando você abra a janela do teu quarto pela manhã, seja Deus o teu primeiro pensamento, um pensamento de gratidão, um pensamento de dizer, Senhor, eu entrego para ti a minha vida, o meu dia, o meu trabalho, a minha família. Tu tens entregado tudo, tu tens dado o governo da tua vida para que Deus faça realmente aquilo que precisa ser feito, para que a tua família e para que as pessoas que estejam ao teu redor possam ver a diferença na tua vida, para que você possa sentir essa paz que ela atinge um momento da nossa vida assim que muitas vezes nós nem mesmo entendemos quando estamos vivendo uma batalha, mas a paz que excede todo o nosso entendimento, ela age na nossa vida de uma maneira sobrenatural e as coisas começam a acontecer e as coisas começam a dar certo, e dar certo não é acontecer aquilo que eu quero, mas é acontecer aquilo que o Senhor quer na minha vida. Você já conseguiu sentir essa presença de Deus tão grande? Se você não sentiu,
Busque isso na palavra de Deus. Busque ouvir a voz do Senhor. Deixe a palavra confrontar as tuas vidas. Ore, ore muito. Ore até quando você ouvir a voz do Senhor falar contigo. Porque a nossa oração, ela não é em vão. Nós precisamos orar, orar sem cessar, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos sujeitar ao dono da oração. E o dono da oração é Jesus Cristo. Tudo o que pedires em meu nome ao meu Pai, Ele vos concederá. Mas tu precisa se sujeitar. Porque não podemos chamar alguém de Senhor se não fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Vamos orar. Querido Jesus, mais uma manhã, Deus, nós estamos aqui meditando na Tua palavra, Senhor Deus. Que cada pessoa que está ouvindo isso, Deus, possa se posicionar na Tua presença. Que podamos estar nesta manhã, Jesus, entregando o governo da nossa vida nas Tuas mãos. Pai amado, que o nosso coração e a nossa mente seja renovada nesta manhã. Que em Teu nome, Senhor Deus, caiam barreiras nessa manhã. Que em Teu nome, Jesus, nesta manhã quebrem-se ciclos viciosos que existem em nossas vidas, Deus. Que nós insistimos em segurar, que nós insistimos, Deus, em sofrer e não entregar nas Tuas mãos. Porque muitas vezes é melhor nos fazermos de vítimas, Jesus, do que sermos libertos, do que sermos confrontados com a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra penetre no fundo de cada coração nesse dia, Senhor amado. E que haja mudança, restauração, que haja alegria e renovo na vida de cada um, Deus querido. Nos abençoa nesse dia, Senhor Deus. Alivia, Deus, as nossas cargas. Cuida de quem está precisando mais nessa manhã, Deus. Sara feridas, sara corações, sara doenças físicas, Jesus. Que o nosso coração seja um coração disposto a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, Deus. Sabemos que é difícil. Sabemos que não é fácil porque somos humanos, temos a nossa natureza pecaminosa, mas que a Tua palavra venha de encontro à nossa necessidade e venha nos libertar de tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a paz de Deus resplandeça e a graça dele seja com todos vocês durante esse dia. E amanhã estaremos aqui novamente, vendo o que a palavra tem para nos falar. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, pessoal.